O Presidente da República da Guiné-Bissau desvalorizou as notícias de um alegado esquema de corrupção que aponta para o desvio de dinheiro do país por parte de supostos governantes que depositariam depois os montantes num banco em Portugal. No lançamento de um livro no Centro Cultural Português em Bissau, Umaro Sissoko Embaló aproveitou para reafirmar que continua determinada em combater a corrupção no país. O presidente guineense considera uma palhaçada a notícia veiculada sobre o envolvimento de elementos do governo da Guiné-Bissau no alegado esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que levou à demissão do administrador do novo banco em Portugal. Sim, para mim é uma palhaçada. Se vê qualquer espírito de imprensa português que está tocando a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é de países de homens de bem. Na Guiné-Bissau, quem tem milhares de euros. Então, na seguida, tudo interesse. Mas já uma pessoa, números que chamar, pagar tudo para a gente. Vale a pena nem fazer o que interessa. Nunca tem mínimo interesse na seguida. De acordo com a imprensa portuguesa, o administrador do novo banco, ora demitido, teria recebido avultadas somas por parte de governantes guineenses e que teria depositado no novo banco. Sissoko Embaló negou essa possibilidade, tendo destacado o seu combate à corrupção no país. Não tem nenhum homem rico na Guiné. Na Guiné, mesmo no BCA, que tem milhares de euros. Não tem naquela. Então, coube milhares de euros, quem está no papel desse que é responsável. E a mesma Presidente da República não ocupa de manga de coisa. E dinâmica que não tem na OSI, luta caminho da face e combate a corrupção. Agora, tem que ser mesmo caminho que gosta de bom. Fala milhares de euros. Milhares de euros é que é escudo, ninguém se faz. Euro que não no papel dele. Também se tem vontade malévola de papel mal de um país. E a mim não está politizando nada, enquanto Presidente da República. O caso está a ser investigado pelas autoridades portuguesas. O chefe de Estado da Guiné-Bissau disse que a Assembleia Nacional Popular é uma das instituições mais corruptas do país e um dos principais fatores de instabilidade nacional. A declaração foi feita durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, que contou com a presença de membros do governo, deputados, chefias militares e governadores regionais. Na sua comunicação aos membros do governo, durante o tradicional ato de cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló responsabilizou a Assembleia Nacional Popular pelas sucessivas crises que têm assolado o país. A Assembleia é combustível sempre para grandes crises desnecessárias. Se não lembrar, como na Assembleia Nacional Popular que começa golpe que culmina na 7 de junho, de que manga de guinenses inocentes perdem vida. E na Assembleia Nacional Popular. E corrupção mais grande que está aparecendo em som de Estado na Guiné-Bissau e no Parlamento. Para o novo ano, Sissoko Embaló instruiu o primeiro-ministro a dar prioridade à realização de eleições legislativas antecipadas, cuja data ainda não foi definida. Desde logo a circunstância do ano 2025 ser um ano de eleições, esse facto implica tomar medidas inadiáveis no âmbito do planeamento e execução do próximo processo eleitoral. Segundo ponto, para o qual gostaria também de chamar a sua atenção, é o seguinte: é preciso que o combate à pobreza ganhe um lugar ainda mais central nos discursos e nas políticas públicas do governo. Num balanço dos trabalhos realizados pelo atual regime que lidera, o chefe de Estado destacou os avanços alcançados na melhoria das infraestruturas em todo o país. A Guiné-Bissau parece hoje um estaleiro de obras públicas. Estamos a levantar infraestruturas cruciais em diversas regiões do nosso país. Estamos a reduzir assimetrias regionais, a unificar o mercado interno de bens e serviços, promover a coesão social e territorial do nosso país e conseguimos quebrar o isolamento do sul insular. É importante salientar que a cerimónia foi marcada pela ausência da bancada parlamentar da Paiter Arranca, vencedora das últimas eleições legislativas. O governo da Guiné-Bissau está a avaliar introduzir medidas coercivas para garantir a devolução de imóveis públicos que estão ocupados irregularmente, caso esses ocupantes não cumpram o prazo para a saída voluntária. A situação envolve mais de 4 famílias que continuam a residir em casas destinadas a ministros no bairro do Alto Bandim, em Bissau.
Após várias diligências para recuperar as residências e outros bens públicos ocupados alegadamente de forma indevida por ex-governantes, o Executivo anunciou ter conseguido recuperar 90% das habitações construídas para alojar os ministros. Nós entendemos que estas pessoas devem abandonar esta casa e pôr à disposição do próprio Estado, para o Estado fazer o uso conforme foi estabelecido logo na sua fundação ou na sua criação. Infelizmente, 90% das pessoas já abandonaram as casas, só lá se encontram 5 pessoas que lá estão. Nós já enviamos, é bom que fique registrado, 5 notificações a solicitar a estas pessoas que abandonassem a casa ou que deixassem a casa de uma forma livre, sem quaisquer problema com o Estado. E até agora não obtivemos respostas favoráveis destas pessoas, 5, como mencionei. Portanto, o Estado esgotou todos os mecanismos legais para que eles possam abandonar a casa. Para aqueles que ainda resistem, o Executivo pondera agir de forma coerciva, conforme previsto na lei. Espero que estas pessoas possam, de facto, abandonar a casa de uma forma livre, evitando os problemas, porque daqui a nada vamos começar a especulação, começar a dizer que é perseguição política, porque tudo que se faz neste país agora é perseguição política. Mas como é que se persegue uma pessoa que está na casa do Estado? Se tu estiveres na tua casa, como é que eu posso ir-te dizer para sair? Não posso, não tenho aquele direito. Mas o bem comum é de todos nós. Portanto, estiveste lá quando estavas na função como Ministro ou Secretário de Estado e já não estás a exercer esta função, tens de abandonar a casa para que os outros também possam beneficiar daquela regalia que a casa foi construída para tratar. Diante da situação, o Ministro das Finanças apela à colaboração de todos para evitar consequências negativas. E ainda na Guiné-Bissau, desde o primeiro dia deste ano, que os consumidores guineenses estão a pagar mais pelas compras de produtos ou pela prestação de serviços. O governo introduziu o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado. Esta quinta-feira, o Executivo reuniu à mesma mesa os funcionários dos serviços de impostos e os privados para esclarecimentos sobre este imposto. O diretor-geral das Contribuições e Impostos diz que o IVA é um instrumento estratégico para o crescimento económico, fomento da justiça fiscal e um instrumento também garante de recursos para o desenvolvimento do país. Este imposto, sendo baseado no consumo, reduz carga fiscal sobre a produção, tornando os nossos bens e serviços mais competitivos, especialmente dos mercados externos. Além disso, o IVA promove a equidade fiscal, uma vez que cada contribuinte participa proporcionalmente ao seu consumo, garantindo que todos contribuam de forma justa para o financiamento das despesas públicas. Do ponto de vista das finanças públicas, o IVA é uma fonte de receita mais estável e previsível, permitindo o Estado investir com mais eficiência em setores prioritários como saúde, educação, infraestruturas e áreas sociais. É das maiores referências da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, figura próxima e de confiança de Amílcar Cabral. A biografia de Manecas Santos é narrada num livro que acaba de chegar ao público guineense. Apresentado na cidade de Bissau, a obra Manecas Santos, uma biografia da luta, é da autoria de Rosário Luz e explora as motivações políticas dos combatentes do PAIGC através dos olhos do então jovem guerrilheiro. Trata-se da primeira biografia de um comandante da primeira linha da Guiné-Bissau. O livro retrata a participação do comandante Manecas Santos na luta pela libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde do colonialismo português e o processo da construção de um Estado pós-colonial. Eu acho que a nossa história ela está a ser muito atacada por vários grupos de interesses e no meio disso a verdade perde-se. Eu pretendo que este livro seja parte desse conjunto de histórias que no futuro vão ser a memória que os povos da Guiné e de Cabo Verde vão. É um livro que nos permite compreender a colonização portuguesa, compreender as dificuldades da construção do próprio Estado pós-colonial e ainda por cima trazer uma possibilidade de compreender a dinâmica societária
a escala daquilo que foram as transformações globais. Marcaram presença várias personalidades políticas e governativas do país, entre os quais o Presidente da República, que realça a importância da obra e a figura de Manecas Santos. O livro Manecas Santos, uma biografia da luta que agora foi lançado, vem preencher um vazio na literatura sobre a nossa luta de libertação nacional. Basta dizer que Manecas foi um dos comandantes mais destacados da luta de libertação nacional. Para o biografado, o fundamental foi tentar construir um futuro melhor para a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Eu não sou um guerreiro. Eu fiz a guerra por força das circunstâncias. Eu sou um intelectual que virou soldado e não o contrário. Portanto, para mim o fundamental foi de facto chegar à libertação da Guiné e de Cabo Verde. Eu acho que a Guiné está a atravessar uma fase difícil, mas eu não sou pessimista em relação ao futuro da Guiné. Porque no dia em que a Guiné tiver uma estrutura política que proponha-se desenvolver o país, nesse dia a Guiné-Bissau vai tirar proveito de muita coisa que tem no seu passado, entre os quais a formação da nação. Manecas Santos, uma biografia da luta, obra de 150 páginas, saiu sob a chancela da editora Rosa de Porcelana. Foi a última notícia deste Repórter África. Obrigado pela companhia.